Eu me lembro que em 2025 eu fiz um vídeo sobre o Caio Collet e as portas que o piloto brasileiro estava abrindo na Indy para os pilotos europeus. E eu já revelei aqui, esse vídeo, galera, eu fiz pensando no Enzo Fittipaldi, porque eu já sabia ali de antemão que ele sim iria correr na Indy Next no outro ano. Tanto que no final do vídeo eu falo que seria uma ótima oportunidade para o Enzo. Então, sim, era um vídeo que eu estava tentando dar uma dica ali para vocês de que o Enzo iria para a Indy Next em 2026. Depois disso, agora no início desse ano, eu fiz outro vídeo dizendo que, para mim, Enzo Fittipaldi dominaria a categoria norte-americana, dominaria a Indy Next. E os argumentos foram o seguinte: primeiro, porque Dennis Hauger, um piloto que teve resultados similares ao do Enzo na Fórmula 2, só que com carros bons tipo MP e Prema, enquanto o Enzo Fittipaldi corria de carne em uma época ruim e corria também de Charus, uma das piores equipes, na época a pior equipe do campeonato. Ou seja, se o Dennis Hauger conseguiu dominar a Indy Next em seu primeiro ano, Enzo Fittipaldi seria muito capaz de fazer a mesma coisa. Lembrando até mesmo que o Caio Collet, que não teve grandes temporadas, só teve grandes corridas, algumas corridas boas na Fórmula 3, conseguiu ficar ali perto do Dennis Hauger, brigou pelo título, ficou entre os três primeiros ali em duas temporadas. Então, para o Enzo, era sim possível que ele dominasse. Vencer, isso para mim era certeza. Ele seria um piloto para competir pelo título, vencer corridas, mas na minha cabeça era aquilo: domínio do início ao fim. Só que aí veio o balde de água fria, justamente antes da primeira corrida, no primeiro quali. Enzo Fittipaldi, quando estava saindo para fazer a sua volta rápida, acabou batendo e com isso largou no final do grid e na corrida não conseguiu sair de um 17º lugar. Claro, isso também é por conta da pista, uma pista de rua que não permitia ultrapassagem, mas mesmo assim o que fica ali no final é o resultado e isso atrapalha inclusive pro campeonato. Ele pontuar pouco poderia prejudicá-lo mais para frente. Mas, de qualquer forma, pessoal, o que veio na cabeça, não só minha, mas de muitas pessoas, era aquela dúvida: realmente Enzo poderia não só dominar, mas brigar pelo título? Essa dúvida veio com certeza na cabeça de muita gente. Mas toda essa dúvida foi por água abaixo, ralo abaixo, logo na segunda corrida da temporada. Aliás, se a gente for pegar as últimas corridas do Enzo, tirando a primeira, ele foi top 4 em todas elas e sempre disputando, brigando pela vitória. Mas foi principalmente nas duas últimas corridas em Indianápolis que foi para mim o ponto central da temporada para o Enzo. O momento que ele mostrou que realmente vem para brigar pelo campeonato. Dominar, infelizmente, não sei se vai conseguir. Ainda existe essa possibilidade. Mas no momento, pessoal, brigar pelo campeonato é óbvio que o Enzo vai. Isso porque as duas corridas de Indianápolis foram sensacionais, foram acima da média. Na primeira, largando na 10ª posição, logo na primeira volta, ele conseguiu chegar à 4ª posição. Claro, aproveitando de erros de adversários e também realizando ultrapassagens. E depois de algum tempo, com a pista já molhada, conseguindo uma sensacional vitória. E para mim, pessoal, essa foi a primeira corrida que pesou a experiência do Enzo. E agora em Indianápolis, no circuito mais aberto, né? Um circuito não de rua, mas um circuito misto feito para o automobilismo, a experiência dele realmente foi efetiva. Não só na primeira corrida, mas na segunda também, onde ele largou na 7ª posição e conseguiu chegar em terceiro. De início começou assim a ameaçar os primeiros colocados, a brigar pela vitória, mas logo depois perdeu o rendimento. E aí que vem outro ponto forte do Enzo, outro ponto positivo no final de semana. Em meio às dificuldades, ele começou a ser pressionado pelo Alessandro de Túlio e pelo Loki Hughes. Loki Hughes, inclusive, tentando se vingar da corrida anterior, onde o Enzo tirou a vitória dele. E mesmo com toda a pressão por algumas voltas desses dois pilotos, o Enzo conseguiu manter a terceira posição, conseguiu manter o pódio e garantiu o resultado. Para mim, as duas corridas do Enzo foram sensacionais e provam, mais uma vez, o talento que o piloto brasileiro tem. Eu sei que alguns haters já vão falar aqui que eu passo pano,
para o Enzo Fittipaldi, para os Fittipaldis, mas pessoal, é a realidade. E eu já falei, inclusive na primeira corrida, num vídeo que eu fiz aqui no canal, eu disse que o Enzo errou, culpa total dele. E logo depois saiu o comunicado, o Enzo dizendo que ele errou. Pessoal, se o Enzo erra, a gente vai falar que ele erra. Mas se ele acerta, faz uma corrida sensacional como essa, a gente tem que frisar. E a Indy, pessoal, não é um campeonato forte. A Indy Next, tá? Não é um campeonato forte. O Enzo tem totais condições. Quando eu soube que o Victor Martins poderia competir, aí sim surgiu uma preocupação real na minha cabeça. Mas como ele não está, o Enzo tem totais condições. Tem o Nikita Johnson, que está surpreendendo, ok, muito bom. Tem o Timek Kuhart, que também, o polonês, é um piloto muito bom e é companheiro do Enzo. Mas o Enzo está se sobressaindo. Claro, hoje ele não é o primeiro colocado, mas está bem próximo deles. A gente vê na tabela de classificação que se ele não tivesse cometido aquele erro na primeira corrida, hoje ele estaria muito bem em primeiro lugar. A diferença dele para o primeiro colocado são só de 16 pontos, pessoal. Uma vitória nessa categoria vale 50. Se o Enzo termina segundo, terceiro, quinto, top 5 na primeira corrida, hoje ele seria líder. Então, se você gosta ou não do Enzo, por favor, já deixa o like, se inscreva no canal e vire membro. R$ 4,99 e concorre a R$ 100 todos os meses e tem bolão, um monte de coisa premiada. Participa lá também, pessoal. Mas o que eu queria dizer do Enzo é que para mim, depois dessa corrida, assim como o Drugovich, eu acho que ele vai deslanchar no campeonato. Agora eu acho que ele começa a dominar. Claro, tem que ver a questão dos ovais, para ver se ele se adapta bem, se ele está acostumado. Mas nessas condições de pista mista, para mim, o Enzo vai sair melhor. Pelo menos manter uma constância muito boa. E outra coisa, algo que não estava acompanhando o Enzo nas últimas temporadas e que agora chegou na Indy, claro, depois da primeira corrida, é a sorte. Ele tem dado muita sorte também. Então que isso o acompanhe para trazer o inédito título da base para o nosso querido Enzo Fittipaldi. E ó, palpitando aqui, pessoal, se eu fosse colocar meu R$ 1, meus R$ 2 de palpite, colocar dinheiro nisso mesmo, para mim Enzo Fittipaldi é campeão. Mas eu quero saber de vocês. Qual a posição final de Enzo Fittipaldi na temporada? Mas só se você colocasse dinheiro. Vai lá, você coloca seus R$ 2 aí só para valer a pena. Qual posição Enzo Fittipaldi vai terminar essa temporada da Indy Next? Lembrando, pessoal, que para mim o Enzo chega sim, mesmo que não ganhe o campeonato, fique ali na terceira posição, ele vai subir para a Indy. Inclusive, eu tenho informações de que era sim para ele estar na Indy nessa temporada. Infelizmente, acabou tendo que correr na Indy Next, mas era para o Enzo estar na Indy principal. Tá? Principal junto com o Caio Collet e Hélio Castro Neves. Então, digam aí nos comentários qual vai ser o palpite de vocês para a posição final do Enzo Fittipaldi esse ano. E novamente, se inscreva, deixa o like, valeu o apoio, pessoal, e assim a gente vai voltando a, pelo menos, dar continuidade ao grid de largada. Valeu!